Olá, povo santo, que Deus abençoe sua vida. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Quero trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor. Já faz um tempo que eu não tenho colocado mensagens na internet, mas hoje eu quero estar trazendo uma mensagem da parte de Deus para todos nós, que você possa ser edificado através desta mensagem. Eu quero, antes de mais nada, fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de colocar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais e principalmente deixe o seu comentário. Quando você faz um comentário, essa mensagem ela vai chegar mais fácil a outras pessoas. Se você somente assistir, não colocar um like, não colocar o seu comentário, para a plataforma do YouTube, é como se nada tivesse acontecido. Então é importante você entender isso aí. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito bem, estamos de volta. Obrigado pela sua paciência, por nos aguardar. Eu queria convidar você, se você tiver de posse aí da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Queridos, eu tenho um título de uma mensagem aqui para nós que é Escolhendo o Caminho para Alcançar as Promessas. O Senhor tem muitas promessas para nós, tem promessas maravilhosas para mim e para você, mas nós precisamos buscar por essas promessas. Nós precisamos, de uma forma ou de outra, trabalhar para que elas aconteçam na nossa vida. Nós vemos aqui a passagem que fala sobre esses dois homens que, depois da morte de Jesus, perderam as esperanças. Achavam que ele seria aquele que ia trazer redenção à nação de Israel, mas ele havia morrido. Mas eles tinham ouvido dele que aquilo haveria de acontecer, que ele tinha que padecer para que tudo acontecesse conforme aquilo que o Pai havia determinado. Ele já era uma promessa desde a fundação do mundo, que ele viria um dia para salvar o seu povo. E talvez aquele povo já estava um pouco mais preocupado por causa da opressão que eles sofriam de Roma. Eles estavam acreditando que aquele que viesse seria alguém que viria como um guerreiro, alguém que viria com uma espada e um escudo na mão para defender o povo da opressão de Roma. Assim como o povo no passado, no Antigo Testamento, tiveram 400 anos dentro do Egito sofrendo, sendo escravo, eles achavam que da mesma forma haveria alguém que viria assim. Mas se a gente for olhar, Moisés também não veio com uma arma na mão. O que o Moisés tinha na mão era um cajado, que era o cajado que Deus deu poder sobre aquele cajado para fazer algumas coisas. Quando ele trouxe as pragas, quando ele tocou na água do Nilo que transformou em sangue, quando ele tocou no mar e ele abriu. Então tudo isso foi algo que Deus havia dado como poder a Moisés para que aquilo acontecesse. Mas Moisés não veio trazendo armas físicas, ou tipo da época, arco, flecha, espada, escudo, lança, não foi nada disso. Então aquele povo, quando se falava do Messias, daquele que viria para salvar, ele acreditava que o Messias seria um guerreiro. Tanto que quando houve lá, colocaram diante do povo Jesus e Barrabás, eles foram induzidos a escolher por Barrabás, porque um haveria de ser livre naquele dia, que era o dia da Páscoa. E eles escolheram Barrabás, por quê? Talvez ali foram induzidos que Barrabás era um guerreiro que iria libertá-los. Claro que a gente sabe que os sacerdotes, os escribas invejavam Jesus por causa do que ele fazia, mas aconteceu dessa forma. E aqueles moços, aqueles homens, depois da morte de Jesus, se dispersaram. A gente vê, por exemplo, que dos 12 apóstolos de Jesus, dos 12 discípulos que andavam com ele, um se matou, que foi Judas, que foi o que traiu. Outro foi João, que ficou aos pés da cruz. Os outros 10 sumiram, os outros 10 se dispersaram. Ninguém ficou ali para ver o que estava acontecendo, para lutar em favor de Jesus. Claro que não precisava, mas na sua inocência, na sua ignorância, os homens poderiam querer fazer isso, poderiam querer lutar em favor, não, vamos tirar Jesus da cruz. Claro que isso não aconteceria, porque já havia uma missão que estava sendo cumprida naquele momento. Mas aqueles homens que estavam indo no caminho de Emaús, como eu falei, eles estavam totalmente sem esperança. Eles estavam caminhando numa direção contrária àquela que eles deveriam. Eles deveriam ter permanecido em Jerusalém, mas eles estavam indo numa direção diferente. E aí nós sabemos que Jesus veio e encontrou com aqueles dois homens e começou a confabular com eles, perguntando do que está acontecendo. E aqueles homens perguntaram para ele: nossa, você não sabe o que está acontecendo? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um homem que era instituído por Deus, um homem que estava ali fazendo milagres, um homem que estava ali falando em nome do Senhor, e nós achávamos que ele seria aquele que viesse trazer redenção ao povo.
os principais dos sacerdotes o condenaram à cruz e ele morreu. Ou seja, quando ele morreu, no coração daqueles homens, a esperança se foi. Aí Jesus começa a conversar com eles e começa a contar toda a história do povo no que diz respeito ao que deveria acontecer. E aqueles homens que estavam indo juntos foram ouvindo aquilo, até que chegaram numa casa, num vilarejo, e ele ia passando direto. Os homens constrangeram ele a ficar ali, porque já era tarde, estava escurecendo. E aí, no partir do pão, quando ele pegou o pão, agradeceu e deu para eles, aqueles homens lhe abriram a visão e eles viram que aquele era o Jesus que havia morrido, mas que estava ali com eles, ou seja, havia ressuscitado. E Jesus naquele momento desapareceu também. E aqueles homens conversando entre eles, um conversando ao outro, dizendo: olha, você não tinha sentido seu coração arder quando ele falava sobre as Escrituras? E eles resolveram voltar para Jerusalém, e lá encontraram as pessoas que disseram que Pedro já havia encontrado Jesus. E aí eles também contaram o que lhe havia acontecido. Mas eu quero trazer para nós uma situação que é: escolhendo o caminho para alcançar as promessas, precisamos de algumas coisas que é necessário para que as promessas sejam alcançadas na nossa vida. A primeira delas está no verso 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, aqueles homens, eles estavam indo em direção contrária. Eles não tiveram uma coisa que precisava ter: paciência para esperar. Esses homens precisavam ter paciência. Por quê? Porque Jesus havia dito para eles o que aconteceria. Depois da crucificação, eles deveriam esperar pela promessa em Jerusalém, mas estavam se dirigindo para outro lugar que o Senhor não havia ordenado. Faltou para aqueles homens paciência, paciência de esperar em Deus. Eu e você precisamos dessa paciência, precisamos esperar no Senhor pelas suas promessas. Quando eu olho para o livro de Lucas, também no capítulo 2, tem uma passagem muito bonita que começa no verso 25, que fala de um homem chamado Simeão, que aquele homem, ele não haveria de morrer antes de conhecer o Cristo do Senhor. Era uma promessa de Deus para a vida dele. E quando José e Maria foram levar Jesus até o templo para cumprirem com o protocolo que havia, que você tinha que apresentar a criança ao 8º dia, ela seria circuncidada, e Jesus passou por isso. Aquele homem, ele ouviu do Espírito Santo que o menino estaria lá e levou ele até lá. Lá, quando ele viu o menino com Maria e José, ele pegou aquela criança, ele levantou aos céus e falou assim: Senhor, agora está cumprido a sua promessa na minha vida. Eu vi o Salvador. O Senhor já pode me conduzir ao final. Estou falando com as minhas palavras, não é exatamente assim que ele fala, mas é o que ele quis dizer. Falou: Senhor, já foi cumprida em mim a tua promessa, já pode despedir o teu servo. Seria ele, já bem de idade e tudo mais. Eu acho maravilhosa essa passagem, mas aquele homem me chama a atenção por causa da espera. Ele deve ter recebido aquela promessa quando era novo, e ele já estava um ancião naquele tempo, e ele não tinha desistido da sua promessa, e ele esperou o dia do Senhor. E naquele dia, quando o Espírito Santo levou até o templo, ele reconheceu Jesus, que era o Filho de Deus, levantou os céus e disse ao Senhor: Senhor, pode despedir o teu servo agora, porque agora eu já vi a salvação de Israel. E aqueles homens que estavam indo no caminho de Emaús não tiveram essa mesma paciência, e era tão pouco tempo, né? Faziam 3 dias que Jesus havia morrido, e eles estavam indo em direção contrária. E aí eu lembro do que está escrito no livro de Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqueles homens simplesmente perderam a esperança. Assim somos nós nos dias de hoje. Muitos de nós perdemos as esperanças pelo menor problema que acontece. Entramos numa igreja, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, fazemos um discipulado, descemos as águas do batismo e estamos caminhando com o Senhor até que acontece alguma coisa.
uma perda de emprego, uma pessoa na casa que fica doente, uma perda de um ente querido, e aquilo muitas vezes nos tira o amor pela obra, nos tira o amor pela palavra e acaba nos levando para caminhos contrários àquele que o Senhor tem preparado para mim e para você. Talvez pessoas que tiveram suas vidas até certo ponto, uma vida até tranquila, um casamento bom, com filhos, tudo dando certo, de repente as coisas começaram a dar errado, aquelas pessoas desistiram da fé. E isso não pode acontecer conosco. Nós não podemos desistir de Jesus por causa das adversidades. Lá no livro de João 16, 33, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, ele venceu, nós também vamos vencer. Precisamos ter paciência para esperar as promessas do Senhor. Isso é algo que não podemos negligenciar, porque as promessas haverão de acontecer, mas não é no meu tempo, não é na minha necessidade, é naquilo que Deus determinou. Porque talvez eu veja hoje como necessidade, mas o Senhor está vendo como não. Talvez o tempo de deserto que eu passei, que você passou, ou que nós ainda haveremos de passar, talvez nós fiquemos achando que, poxa, por que eu estou passando isso? Mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe por que você está vivendo aquilo. Aquilo não está sendo uma penitência, mas está sendo um treinamento. O deserto é um treinamento que Deus faz com o seu povo. Aquele povo que saiu do Egito, que havia ficado 400 anos em cativeiro, foram para o deserto. Eles estavam indo para a terra prometida, eles precisavam de pouco tempo para chegar até lá, mas por causa das atitudes que eles tiveram, Deus deve ter dito: ainda não está preparado, eu tenho que preparar esse povo melhor. E aí deixou ele no deserto, circulando por 40 anos, até que aquela primeira geração que saiu do Egito toda tivesse morrido, e entrou para a terra prometida com a nova geração que nasceu no deserto. Ou seja, no deserto aquela geração foi gerada sem nenhum conhecimento praticamente de nada, só daquilo que a família falava. Aí eles entraram na terra prometida e foram novamente circuncidados, aqueles que não haviam sido, e foram ensinados sobre toda a palavra. Josué tem momentos que ele pega o livro da lei e ele senta com aquelas pessoas para dar explicações de como deveria ser a vida deles naquele lugar. Foi preciso isso, foi um aprendizado que aquele povo passou. Aqueles que blasfemaram, que não quiseram aceitar quando os espias trouxeram as informações da terra prometida, que eles acharam que a terra tinha gigantes, que eles não seriam capazes de conquistá-la. Deus, na sua sabedoria infinita, deve ter dito: então vocês não vão ficar, vocês não vão entrar lá, deixa a próxima geração que entre, porque ela vai ser treinada para isso. E foi o que aconteceu. A geração seguinte entrou na terra prometida, só entraram Josué e Calebe, que foram os únicos dois dos 12 príncipes que foram fazer a expiação, que tinham dito que a terra era boa. E Calebe ainda muito mais falou: vamos dominar, a terra é nossa, o Senhor prometeu. Mas aqueles outros homens não acreditaram na promessa. E quando a gente não acredita na promessa, nós acabamos perdendo ela pelo meio do caminho. A segunda situação que eu quero deixar para nós está nos versos 15 e 16, que diz assim: enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E eles estavam fazendo o quê? Estavam indo em direção contrária. Eles estavam fugindo da realidade que eles precisavam viver. Mas fugir nunca foi a solução. Quando você tem um problema aqui e você sai e deixa esse problema sem resolver, você pode ir para onde você quiser, aquele problema vai continuar lá para você um dia dar solução. Então você precisa ter, você precisa entender que fugir não é a coisa mais certa a ser feita. Fugir, ela só vai amenizar o problema no momento,
E pode ser que mais tarde, quando você tente resolvê-lo, ele vai estar muito maior. Então, tem que ser agora. Nós temos que resolver. Você está com a sua vida passando por algum transtorno? Resolva agora. Coloque ela nas mãos do Senhor. Deixe Jesus agir na sua vida. Quando passamos por momentos difíceis, problemas se acumulando, finanças, relacionamentos em cacos, não resolve fugir. O que é necessário fazer é enfrentar com fé, pois o Senhor é quem nos dará vitória. Põe diante do Senhor todas as suas angústias e Ele cuidará de ti. Põe diante do Senhor tudo aquilo que você entende que está ruim na tua vida. Um casamento que está à beira do abismo. Um filho que foi para as drogas. Um trabalho que você perdeu. Não tente resolver fugindo da situação. Em frente. Vá à luta. Chame as pessoas que são necessárias, que estão envolvidas naquilo. Converse. É o que normalmente eu aconselho quando eu converso com casais que estão passando por uma dificuldade. Ali está o relacionamento, está abalado. A primeira coisa que tem que ser feita é aonde erramos. Não é onde você errou, onde eu errei. Casamento, por exemplo, não tem ninguém que errou sozinho. Erra-se em dupla, casado, marido e mulher. Então, se o casamento está abalado por alguma circunstância, os dois têm participação. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é conversar sobre o assunto, é esclarecer tudo aquilo que a gente sabe que precisa ser transformado, precisa ser mudado. Então, coisas que estão acontecendo, finanças, sente, faça as contas, elimine os supérfluos, problemas de relacionamento, converse. Não adianta fugir, fugir não vai resolver, fugir só vai aumentar o problema. E mais tarde, se você pensar em reconhecer, em resolver, talvez ele se torne impossível, porque você não resolveu no tempo que deveria. Aí você vai ver que a coisa se criou raiz, a coisa se expandiu, fica muito mais difícil. E o terceiro, para que nós possamos encerrar, a tristeza também não mudará o resultado. Quando a gente vê o verso 17, ele diz: oh meu Deus, onde é que está? Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Ou seja, quando eles foram confrontados do que estava acontecendo, eles mostraram que eles estavam tristes com tudo aquilo. Só que a tristeza, nós temos que vivenciá-la. Nós perdemos um ente querido, a gente vai vivenciar aquela tristeza, mas a tristeza não pode permanecer. Nós estamos passando por um casamento que está passando por um certo problema. Isso traz tristeza ao coração dos cônjuges? Sim, mas não pode permanecer aquela tristeza. Ela tem que ser dissipada, ela tem que ser tirada. E temos que entrar numa fase de esclarecimentos, coisas que precisam ser resolvidas. Então, isso tudo é necessário. Aqueles homens estavam tristes pelo ocorrido, pois colocaram suas esperanças em deduções e circunstâncias. Primeiro, deduziram que com a morte de Jesus estava tudo acabado. Dedução deles. E a circunstância eram realmente as piores. Por quê? As pessoas sabiam que Jesus havia morrido, que os sacerdotes o haviam condenado à cruz, à morte, e aí é uma circunstância difícil de você reverter, pelo menos na condição humana. Mas aqueles homens, eles achavam que, pelas deduções deles e pelas circunstâncias que eles estavam vivendo, nada mais podia ser feito. Para eles, Jesus seria um guerreiro revolucionário, por isso eles escolheram Barrabás. Mas a questão toda é um guerreiro revolucionário que haveria de combater o povo com capa, com espada e com escudo. Não. Jesus nunca usou isso. Até mesmo na hora que o prenderam, que Pedro puxou de uma faca ali,
puxou de uma peixeira, Pedro devia ser baiano se fosse aqui no Brasil, puxou de uma peixeira e sentou na orelha do caboclo lá, que arrancou a orelha do Malcolm, que era um dos serviçais, um dos escravos lá do sacerdote, do sumo sacerdote. Jesus foi lá, pegou e colocou de volta no lugar e falou: calma, baixa essa arma, Pedro, não é assim. Por quê? Ele poderia, na época, na hora, falar: não, Pedro, é isso mesmo, vamos lá, me tira daqui porque eu não quero ser preso. Não, ele sabia do que ia acontecer. Pedro também sabia que era daquele jeito, porque ele já tinha sido informado. Ele já tinha tentado uma vez dizer para Jesus que não, ninguém vai fazer isso com o Senhor, de jeito nenhum. Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava se deixando levar, ser usado para fazer uma coisa que era contrário ao que a palavra de Deus mandava, o que Deus havia determinado. Então, a gente precisa saber que essa tristeza que aconteceu no coração daqueles homens é normal, mas não tinha que tê-los tirado do caminho. Hoje nós temos muitas pessoas, como eu falei, pessoas que se entristecem com a igreja, se entristecem com as pessoas e elas saem dos caminhos do Senhor. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Acreditavam aqueles homens que Jesus ia lutar com armas humanas, mas Jesus não usava armas humanas. A sua missão era ensinar o povo que a guerra seria vencida no campo espiritual. Jesus veio para que nós fôssemos livres do pecado, não para que nós fôssemos livres. As correntes, os grilhões que nós seríamos livres, eram as correntes e os grilhões do pecado. Aquilo que acontecia, aquela opressão de Roma sobre o povo, ela seria vencida através de outras formas, não através da guerra. Então aquele povo precisava compreender. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados, não dos seus opositores. Estes fatalmente seriam vencidos se o povo compreendesse o que Jesus estava fazendo. E concluindo, Jesus venceu a morte e o pecado na cruz. E aqueles homens, depois desse encontro, compreenderam tudo que Jesus falou e voltaram. Com a obediência, eles voltaram para Jerusalém. Então nós precisamos ser obedientes e voltar para o lugar onde o Senhor havia nos mandado ficar. Se você pertence a uma igreja, é ali que você tem que ficar, permaneça. Para você sair, espere que o Senhor te ordene. Eu estou numa igreja há 16 anos, desde que eu fui separado para o ministério. Eu só saio daqui o dia que o Senhor determinar, que naturalmente Ele vai tocar naqueles que são os meus superiores, e eles vão me mandar para um outro lugar. E aí, quando mandar, eu sou obediente para ir. Porque muitas vezes a gente sabe que muitas pessoas não são. Pessoas questionam, não querem sair daquele lugar, porque eles acham que está muito bom ali. O local onde eu me encontro hoje, ele não é meu, ele é do Senhor. Eu sou pastor do reino, vinculado ao ministério que eu faço parte. Se houver necessidade de sair da onde eu estou, eu saio. Não há problema nenhum. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por este tempo precioso. Eu espero, Senhor, que essa palavra possa alcançar muitas e muitas vidas. Que pessoas, que vidas possam ser alcançadas através desta mensagem. Que o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre aqueles que estão passando por momentos de tristeza, momentos de impaciência, momentos de falta de fé. Tudo isso, Senhor, seja para a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre eles e que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, e te glorifico no nome de Jesus. Queridos, obrigado por você estar até agora comigo. Que Deus abençoe sua vida. Beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitido Deus.